irmãos? Tudo bem? Glória a Jesus. Se pudesse dar um retorno um pouquinho mais e abaixar o externo. Bom vê-los novamente. Tivemos uma semana fora, descansando um pouco, que também foi muito bom. É sempre bom descansar, mas feliz. Confesso que quando cheguei aqui hoje, ali olhando no gabinete, é tão gostoso sentir a presença de Deus nas conversas, na solitude, e ver que o Senhor deseja que nós estejamos unidos no templo, que não tem nada de anormal, é só uma sala, uma certa arquitetura, mas o que faz toda a diferença é a presença de Deus. Isso é gostoso demais. Especialmente hoje, quando nós vamos ter esse batismo dessas 3 vidas importantes, esse marco, esse momento, que o Senhor com certeza tem coisas lindas para fazer. Isso é maravilhoso. Então, antes desse momento, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 36. Atos 2, 36. Nós vamos ler até o verso 41. Mantenha sua Bíblia aberta, é um texto importantíssimo. Atos 2, 36. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, obrigado pela tua presença tão gostosa como já pudemos experimentar durante o louvor. Continue conosco e fale agora aos nossos corações, nesse momento em que meditamos na Tua Palavra, que é verdade. Dá-nos atenção devida e reina também nesta hora, para a Tua glória e para a nossa edificação, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a semana passada o pastor Robson fez uma pergunta para vocês. Eu não estava aqui, como sabem, mas assisti a mensagem sobre a grande comissão, que foi aquele momento ali descrito em Mateus 28, que Jesus comissionou os seus discípulos na hora de partir. E ele comissionou os seus discípulos deixando as palavras mais importantes. Era a palavra do goodbye, era a palavra do estou partindo. E eu preciso deixar instruções que vão permanecer, instruções que vão ficar depois da minha partida. E essas instruções, ele deixa bem claro que ela era universal, ela não tinha um lugar, uma geografia única. Ela não deveria ficar somente em Israel, ela não deveria ficar somente no Oriente Médio, ela deveria ter o alcance geográfico do mundo. E é por isso que Jesus disse ali naquela grande comissão, ou naquele comissionar de vidas, que os discípulos de Jesus deveriam fazer discípulos. Primeiro ponto, vocês vão ter que fazer discípulos. Tudo aconteceu, Jesus, lembre-se, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava vivo, estava assumindo toda a autoridade e deixou bem claro:
Isso não foi uma missão exclusiva do Filho de Deus. Isso foi uma missão que Ele inaugurou, mas que Ele transferiu ou repartiu a responsabilidade com todos aqueles que escutarem o chamado e por terem respondido ao chamado, presta atenção nisso, se tornaram escolhidos. Daí vem a compreensão do muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque eu só posso ser escolhido se eu atender o chamado. Se eu não atender o chamado, eu não sou escolhido de nada, porque eu simplesmente ouvi. E esses que escutam, que recebem, que atendem, devem então multiplicar, devem então comunicar, devem então viver. E nesse processo eu vivo a minha vida, na minha rotina, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, no trânsito, no metrô, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou tendo a chance de gerar discípulo. De gerar alguém que possa tentar imitar a minha conduta. E essa é a primeira ordem de Jesus, que nós devemos fazer discípulos. A segunda, como consequência, era o batismo. Ela é como se dissesse: discípulo que é discípulo confessa publicamente. Discípulo que é discípulo fala: é isso aí, aprendi, entendi e confesso. Confesso que agora não vai ser mais conforme a minha mente, mas conforme aquilo que ele diz. Agora não vai ser conforme aquilo que eu digo ser a minha essência, mas vai ser a essência dele em mim. Ou nas palavras de Paulo, a mente de Cristo reinando na minha vida, na minha mente, controlando o meu pensamento. E quando eu tiver pensamentos endoidecidos, eu vou levar tudo cativo, preso, crucificado na cruz de Cristo, porque eu decidi viver com um Senhor que é maior do que o meu senhorio da minha própria vida. E a terceira indicação que Jesus deixou ali na grande comissão foi que o ensino deveria acontecer, que nós deveríamos ensinar todas as suas palavras. E tem uma prerrogativa tremenda nesse mandamento, porque você só pode ensinar o que você aprendeu. Tem como você ensinar o que você não sabe? Não. Você não pode passar para ninguém aquilo que você não entendeu, aquilo que você percebeu como verdade, aquilo que foi encarnado em você, porque senão é uma mera, no mínimo, teoria. E nos quesitos da fé, nesse ramo, espiritualidade, eu só posso passar aquilo que eu entendi, que eu vivo. E Jesus deixou bem claro que não era só um lado, não era só metade, não era só uma porcentagem. Era todas as palavras que ele disse, que ele ensinou. E aí ele parte, deixando essa bomba para os discípulos e deixando essa bomba para a gente. Bomba por quê? Porque não é fácil. Não é tão simples vivermos nessa consciência, porque nós vivemos com o olho aqui no horizonte. Nós vivemos com as nossas bases, com os nossos desejos, 99% horizontal, 1% talvez vertical. Os seus desejos, as suas lutas, as minhas lutas, aquilo que afeta a nossa cabeça, tem a ver com o seu amanhã na terra. Nenhum cristão me procura em aconselhamento dizendo assim: pastor, eu queria saber, eu estou arrasado, pastor, eu estou triste, eu estou deprimido, eu estou me sentindo amargurado, porque eu queria agradar mais a Deus. Eu nunca tive esse aconselhamento. Agora, está faltando isso, está faltando aquilo. Eu me frustrei porque não cheguei lá. Eu estou arrasado porque estou sem direção. Eu não sei o que fazer nos próximos passos. Ou estou encarando uma adversidade. Uma bomba explodiu na minha casa, na minha família, no meu lar, na minha saúde. Eu estou com a vida incerta. É isso que prende os 99% da nossa horizontalidade.
De modo que atender a grande comissão vira uma missão tremenda e difícil. Mas a igreja que ouviu isso, os discípulos, eles levaram isso a sério pra caramba. E eles continuaram seguindo essa indicação. Olha, então vocês seguem esse protocolo, entretanto, vocês vão precisar primeiramente receber a porção santa, o agente Espírito Santo. E depois que receberem o agente, o Espírito Santo, é só partir. Depois que Jesus então parte, ele percebe que o ser humano que fica tem necessidade de algo divino em sua vida. Ele percebe que se simplesmente ele partisse e não enviasse esse outro componente do divino, do sagrado, não conseguiríamos fazer nada. E ele envia o seu Espírito. O seu Espírito é derramado. Os discípulos estavam em Jerusalém quando receberam essa porção. Essa porção inundou. Eles sentiram como fogo. Falaram aqui em línguas que outros povos que estavam lá entendiam. Era como se hoje tivesse aqui um albanês e você começasse a falar em albanês e ele entendesse. Línguas foram derramadas. Era quase como uma testificação da necessidade do Evangelho para todas as nações, porque senão teriam falado somente em hebraico, aramaico e grego, que eram as línguas que estavam ali, na sua grande maioria, naquele povo. E nesse momento de êxtase, se levanta o apóstolo Pedro na primeira pregação da igreja e desce a lenha. Tenta trazer no consciente coletivo da sua audiência que eles estavam se sentindo tocados por Deus, mas que a população, ao invés de gritar Cristo, havia gritado Barrabás. E Pedro tenta trazer isso. Tá tudo legal, né, gente? Vocês estão ouvindo a gente aqui feliz? Com as mãos levantadas no louvor, vocês não estão entendendo nada. Na verdade, estão pensando que está todo mundo bêbado. Olha, ninguém está bêbado. Número 2. O que acontece aqui é que aquele Jesus que nós crucificamos, ele é Deus. Que aquele Jesus que nós tivemos a oportunidade de receber de braços abertos, nós preferimos fechar. Aquele Jesus incompreendido, que nós determinamos que ele talvez seria ou era somente um rabino, dentro de muitos outros, ele é santo, ele é Deus, ele é vida. E passou. Ele não está mais aqui. Não tem como você ir lá e falar, deixa eu olhar, então pedir perdão para ele, deixa eu checar as mãos de novo. Eu fiquei sabendo que Tomé checou, eu ouvi essa história, agora não dá mais para tocar, agora não dá mais para abraçar, agora não dá mais para ter um tete a tete, olhar no olho e falar, dá para me perdoar? Porque eu perdi a chance? Dá para me dar uma nova chance no pessoal? Isso não dá mais. Mas tem um caminho, mas tem uma forma. E quem ouve essa palavra de Pedro, pergunta para ele, irmãos, olha que coisa linda. Na hora que a consciência bate, todo mundo fica irmão. Enquanto não tem consciência, é fulano, é ciclano, é o inimigo, é o diferente, no máximo o próximo. No máximo, quando é muito espiritual, quando tem uma tendência. Mas na hora que bate a consciência é, irmãos, o que faremos? Era quase como se essa pergunta viesse de um desejo extremamente psicológico. Eu quero tentar me inserir já na família, mesmo antes de saber se tem jeito. Então, tô junto, hein? Irmão, hein? Irmão, mano, tem jeito, o que faremos? E Pedro olha para eles e diz a mesma fórmula que João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, dizia: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado,
seja imerso nas águas. Em nome de Jesus Cristo. Por quê? Para quê? Pedro também responde: para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Desesperou, entendeu então que a humanidade, que você tem culpa, que eu tinha culpa, que eu tenho culpa no cartório perante Deus, que eu não mereço. Percebeu? Percebeu. Então, entre na água. Entre na água como quem fala: Senhor, eu estou entrando nesse rito, nesse símbolo, pedindo: me perdoe, eu errei. Me perdoe, eu sou pecador. Me perdoe de tudo aquilo que eu fiz consciente e inconsciente. Me perdoe, Senhor. E Pedro continua dizendo que essa promessa, e esse é um dos versos que eu acho mais lindo, porque ele estende para todo mundo. Olha, essa promessa é para vocês que estão ouvindo a primeira audiência de Pedro. Essa promessa é para os seus filhos. Essa promessa é para todos os que estão longe. Essa promessa é para todos os quantos o Senhor chamar. É para quem ouvir, em qualquer época da história, em qualquer momento da vida, em qualquer geografia, ouviu, se entendeu que tem o que aí então chamamos dessa salvação, esse perdão, essa remissão. É só dizer: eu me arrependo, e realmente se arrependeram. E o texto termina, que lemos, dizendo que Pedro ainda insistia, e se insistia era porque muitos estavam ainda: será? Não sei. Insistência, você só insiste quando você não está certo da resposta. Se eu te peço para ir em casa e você fala: não sei, eu fico: não vai, não sei, vai. Eu estou insistindo, tentando mudar sua mente para você falar: eu vou. É isso que ele diz. Ele insistia com muitas palavras, dizendo: salvem-se dessa geração. E o texto termina com o resultado. E o resultado foram 3.000 vidas que disseram: eu me arrependo, eu peço perdão, eu quero publicamente confessar Jesus. Agora pula comigo para o verso 11 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 11. Olha que lindo que diz. A igreja então, para você memorizar, começou com esses 3.000. Esses 3.000 foi a base da igreja chamada primitiva. Em um dia, a igreja tinha 3.000 membros, mais que isso na verdade, e ela prosseguiu. E aí acontece um outro evento aqui lindo no capítulo 4, que é Pedro e João, os dois apóstolos diante do Sinédrio. Mas eu não vou entrar na história, só quero mencionar essa constatação linda do verso 11, que diz assim: este Jesus e pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. O que significa? Esse Jesus que é fundamento, esse Jesus que sustenta a vida. Ouve o que diz o texto: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. De modo que a opção de acreditar na Bíblia é uma opção individual. Mas você não pode acreditar, se você quiser ser lógico, você não pode acreditar na Bíblia e acreditar que todos os caminhos levam até Deus. Você pode ter o direito de acreditar que todos os caminhos levam até Deus, mas daí você tem que tirar a Bíblia da equação. Porque segundo isso que acabamos de ler, só tem um nome. Só tem uma forma. Nas palavras claras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: é comigo. É comigo o negócio. O negócio da Bíblia é comigo. O negócio do Deus Criador é comigo. O Cristo, Filho do Deus vivo, é com Ele. Então, irmãos, o que quero trazer para o nosso coração com isso, primeiro, para aqueles que já foram batizados, é que o batismo
tem que ser o nosso lembrete de todos os dias. Que todos os dias, quando vivemos como cristãos, nós precisamos reafirmar aquilo que fizemos um dia, aquela confissão que um dia tivemos. Cristianismo é viver todos os dias lembrando da decisão, lembrando que confessei o Senhor. E você vai perceber que os dramas da vida acontecem quando nós quase que pedimos ou não pedimos, ordenamos que o Senhor saia da equação para a gente cuidar da nossa vida da forma que a gente acha. Por isso que batismo tem que ser o nosso lembrete todos os dias. Eu confessei o Senhor um dia e decidi viver com Ele. Também temos que lembrar todos os dias que nós precisamos continuar nessa prática de fazer discípulos, de que esses discípulos então entendam a necessidade dessa confissão e continuarmos aprendendo para continuarmos ensinando. Continuar a aprender para continuar a ensinar. Quanto mais passar os dias, quanto mais passar os anos, mais ideias vão aparecer, e eu fico assim chocado de ver tanta gente caindo em cada argumento tão fraco, mas porque não conhece a palavra. Eu vi uma reportagem de um camarada que escreveu um livro, o livro se chama Ímpio. E o livro se chama Ímpio porque ele conta como ele deixou de ser um crente no Senhor. As palavras deles, porque você sabe que eu nem gosto da palavra crente, mas as palavras do autor, como ele deixou de ser crente e virou um semi-ateu. Semi-ateu porque, segundo suas palavras, não tem como não provar que Deus não existe, logo é melhor ser semi. Porque aí você fica seguro. Caso um dia ele prove ser, você não, eu estava mais ou menos. E aí quando eu comecei a entender a mente, eu fiquei assim, falei, oh meu Deus, é alguém que não entendeu nada. Eu queria pegar no telefone e falar para ele, meu filho, você não entendeu nada. Porque isso que você está achando, você achava que era evangelho, isso não é evangelho nenhum. Isso é maluquice. De gente que se autodenomina pastor, começa a ler a Bíblia completamente fora do seu contexto e embarca um bando de gente. Aí quando o cara cai a ficha que aquilo era uma loucura tremenda, eu fui. Não, você não foi nada, meu filho. Você não entendeu o evangelho. Essa clareza, essa tranquilidade de reconheça que você precisa de Deus, confesse e viva. Só isso. Já tem lição para casa para o resto dos dias. Nós precisamos então conhecer para cumprir o terceiro mandamento aqui de Jesus nessa sua despedida, ensinando a guardar todas as coisas. Então, para aqueles que já passaram por isso, minha profunda insistência enquanto é dia, ou como conversamos aqui na quarta, enquanto a trombeta não tocou. Depois de tocar não vai dar mais, não vai ficar bonzinho. Lembre-se da sua decisão, nas suas atitudes. Gere discípulos. Veja, tenha vontade de ver mais gente entrando na família e aprenda para ensinar. Para aqueles que ainda não passaram por esse momento, eu falo com muita tranquilidade e alegria que é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer ser humano. Dizer para Jesus, Jesus, eu preciso de Ti, é algo que realmente transforma. Realmente transforma. Irmãos, mesmo quando eu estou nos meus momentos de tristeza, sabe? O pastor também fica triste e muito. Mesmo quando eu estou nos meus momentos de tristeza, de incerteza, de eu não sei o que vai acontecer, eu tenho a impressão que em determinado momento parece que para tudo, dá uma congelada assim nos fatos,
e me vem em paralelo com a tristeza, com a adversidade que eu esteja enfrentando, aquele senso de gratidão, de Senhor, eu te conheci um dia, e lá no fundinho, eu sei que o Senhor cuida de mim. E isso é a coisa mais maravilhosa que alguém pode sentir. E eu vou fazer 40 anos esse ano, e continuo achando que a melhor decisão que alguém pode fazer é reconhecer o Senhor Jesus, que não é religião, mas que é vida. Então hoje, enquanto você estiver presenciando isso, presenciando esse momento tão importante, você que já fez, relembre do que passou. Você que não fez, é convidado a pensar com carinho, porque o Senhor, como diz Pedro, quer salvar a todos. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite de festa na terra e nos céus. Obrigado pela decisão dos teus filhos. E obrigado porque essa ocasião é um lembrete para as nossas almas, para pensarmos como estamos vivendo a decisão que um dia tomamos. Como estamos perpetuando aquilo que confessamos. Como estamos multiplicando e obedecendo a tua ordem de ir, de fazer discípulos, de batizar e de ensinar. Obrigado porque hoje nós temos a chance de pensar em quanto estamos aprendendo para continuar ensinando. Em qual estágio que qualquer pessoa que aqui entrou esteja, eu te suplico, Senhor Jesus, traz hoje, através da alegria do Senhor, que é a nossa força, o desejo de reafirmar seus votos, a sua confissão, a sua vontade de seguir ao Senhor. E aqueles que porventura ainda não fizeram isso, eu te suplico, Senhor, também pela alegria do Senhor, jamais por peso, mas na alegria do Senhor, mostra o teu amor, que, como diz a tua palavra, deseja salvar a todos. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.